mais uma vez, seja bem-vindo à nossa página, o Alto Clamor. E o tema de hoje é Nasce para Rebela. Muitos de nós às vezes não tem uma ideia errada de quem que é Lúcifer, quem que é Satanás, ou seja, quem que é diabo. Muitas pessoas sentiu teorias que está falando que o diabo é um bicho que tem 4 cabeças ou algo que está no meio, algo que consigo odiar. Mas nós sabemos fazer algumas pesquisas na Bíblia para nós ver o que a Bíblia verdadeiramente está falando de Lúcifer, de onde que estava, de onde que vem, qual foi a causa de queda de Lúcifer. Nosso primeiro texto, não estou dizendo na Isaías, capítulo 14, verso 12, que está falando o seguinte: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. De não estou a dizer uma coisa, mas Lúcifer te encontrava, nasceu, e foi cortado por terra. Uma coisa interessante que o profeta Isaías fica perplexo de aquela queda de Lúcifer. Isso é algo que está muito acredita, de modo que um ser celestial pode encontrar pecado, ele foi capaz de trazer a própria cabeça de céu, de presença de Deus. Por isso ele fala, como caíste do céu? Depois ele fala assim, como foste cortado? É uma coisa que o profeta Isaías próprio pensa, está assim, que é algo quase impossível. E no bem para o próximo texto, que está em Ezequiel 28, versículo 12 e 13, que está falando o seguinte: Filho de homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Eu queria para não parar um bocado para não examinar esse texto. O que a Bíblia está querendo falar na hora que está falando? Tu eras o selo da medida cheio de sabedoria. O que é selo da medida? Já fazíamos uma pequena ilustração nesse negócio ali. Tem aquele garrafa ali e até leva 16 ounces de água. Ou seja, selo de medida daquela garrafa ali é 16 ounces. Ou seja, se tem um jarro que te leva 20 ounces, quer dizer que só pode pôr 16 ounces naquela garrafa ali, que tem nada mais que pode pôr que te cabe, senão 16 ounces. Ou seja, se quem tem um pendrive que te leva 16 GB, se tem algo que é 20 ou 30 GB, ainda pode pôr naquele pendrive. Ou seja, se a capacidade máxima é 16. Assim também foi Lúcifer. Como um anjo, sua capacidade máxima de sabedoria e formosura foi atingida. Ou seja, que tinha nada mais que Deus podia colocar na Lúcifer para Lúcifer ser mais bonito. Ou que tinha nada mais que Deus podia colocar na Lúcifer para ser mais inteligente. Então, no contínuo para nós, mas Lúcifer era topo dos anjos, ou seja, não existia anjo como Lúcifer, na beleza nem na sabedoria. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Então Deus começa a te dar nomes de pedras preciosas que estavam na Lúcifer encoberto. Ou seja, para além de sabedoria que tinha, que num anjo que tinha, para além de formosura, de tão lindo que ele era, ele tinha pedras preciosas de valor colocadas nos seus próprios vestes. Dando todo quem que era Lúcifer. Então Lúcifer, a Bíblia está deixando saber que aquele bicho que de nós não pensam, aquele algo sombroso e medonho, mas sim era algo lindo, bonito que Deus tinha criado no céu. E depois nós também olha, o que passa com Lúcifer, que faz que uma criatura como ele, tão lindo, na presença de Deus, foi capaz de sair da presença de Deus e torna Satanás, como nós estudamos hoje no Conselho. Então também na livros de Hebreu, para nós fazer uma comparação entre nós como ser humano e para nós anjos como foi feito. Na Hebreus capítulo 2, versículos 6 e 7, está falando o seguinte: Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo, quem é o homem
para que dele te lembres, ou filho do homem, para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Deus cria homem um pouco menor do que anjos. E que ele parte-lhe um pouco menor quer dizer que Deus criou para um momento menor do que anjos. Em que nos guarda aquele verso ali, não volta nele mais tarde para tentar explicar do que eu quero falar com aquela. Então não volta para Isaías capítulo 14 para não arma hoje a coisa que passa com Lúcifer que faz com que cai do céu. Então não volta para Isaías 14 versículo 3 e está falando o seguinte: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Eu queria fazer uma pergunta ali muito interessante, Gossili. Como que alguém pode falar que está subir ao céu se ele está no céu? Interessante ou não? A Bíblia sempre dirige para Satanás como Lúcifer quando estava no céu. Depois que ele sai do céu, ele dirige para Satanás como Satanás. Porque a palavra Satanás significa inimigo, adversário. Então, se Lúcifer estava no céu, para morrer que a ferramenta subir para o céu, se ele estava encontrado no céu ainda. Então, não volta no bem para Romanos 10, versículo 6, te explica aquele texto ali melhor, para não entender. Está falando o seguinte: Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não diga em teu coração quem subirá ao céu. Isso é trazer do alto a Cristo. Então não há aquele significado daquela ideia que o diabo tinha na sua mente, que Lúcifer tinha na sua mente. Eu subirei ao céu, queria dizer que queria trazer para Cristo, ou seja, Jesus, e queria trazer Jesus do céu e pôr ele para baixo. Amazing. Lá no todo que uma plano de Lúcifer, ideias que tinha na sua mente era pôr Cristo baixo, tirava Cristo por terra. Então fica mais interessante que no ler verso 13 de Isaías capítulo 14. E está falando o seguinte: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Então, para além de ter Cristo por terra, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Mas o que significa estrela de Deus? Claro, a Bíblia está dando resposta outra vez. Se não vem no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 3 e 4, a Bíblia está dando explicação de o que é estrelas de Deus. Está falando o seguinte: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Então não é uma coisa, mas aquele dragão, seu propósito é terça parte de estrelas do céu. E no mesmo onde agora, no versículo 9, quem que é aquele dragão? Ele está falando, no versículo 9, está falando o seguinte, de Apocalipse, capítulo 12. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, aquele dragão que Apocalipse 12, versículo 3 está falando dele, é o próprio Lúcifer, é o próprio Satanás. E que as estrelas que a Bíblia fala no versículo 4 de Apocalipse 12 é os próprios anjos que estavam na presença de Deus também. Então quer dizer que Lúcifer consegue ter a terça parte de anjos do céu. É uma coisa séria, meus irmãos. Para não pensar, goste. A Bíblia está deixando saber que nasceu tem milhares e milhares de anjos. Então quer dizer que na cada 3 anjos nasceu, Lúcifer conseguiu ter um de presença de Deus.
E mora que consegue, que capacidade que Lúcifer tinha para enganar uns anjos que era tão perfeito. A Bíblia te deixaram saber no versículo 3 e 4 de Apocalipse 12, está falando no versículo 4, E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. O que cauda significa na Bíblia? E a Bíblia tem uma resposta, é claro, sempre a Bíblia tem uma resposta. No bem para Isaías, capítulo 9, versículo 15, e está falando o seguinte: O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina falsidade é a cauda. Ou seja, a cauda que Lúcifer usa para trás do céu, fosse as mentiras, fosse as falsidade, algo que usa para tratar essa parte do céu. E é a mesma coisa que se usa hoje para trazer muitas pessoas do reino de Deus. Que se usa para jovens, para enganar-se, mas tem algo melhor do que está na presença de Deus. Tem algo melhor do que obedece a lei de Deus. Por isso está trazendo todo tipo de encantamento. Está trazendo mulheres, está trazendo fama, está trazendo dinheiro, está trazendo muito entretenimento na mídia, na rede social, para estar no nosso foco, nossa mente, de ter um caráter semelhante a Cristo, de um dia estar eternamente na presença de Deus. Então, não só a Bíblia está deixando saber estrelas e anjos, mas a Bíblia está deixando saber mais uma coisa que estrela te simboliza. Se não bem na Daniel capítulo 12, versículo 3, está falando o seguinte: Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, Daniel está deixando saber pessoas que te ensinam a justiça de Deus, pessoas que te levam pessoas a justiça de Deus, é considerado como estrelas que te brilham sempre e eternamente. Ou seja, nós, se não entregamos vida a Deus, assim como anjos te entrega esses tempos, essas capacidades mentais, tudo esse talento na mão de Deus, Deus considera como uns estrelas. E se não repara, um navio que está no meio de mar ou que está navega, o capitão antigamente só usava estrela para mostrar te dirigir no lugar que você estava, te dirigir a porto seguro, a terra, a um lugar seco, a um lugar seguro. Assim como o navegador usava estrela para navegar num vasto oceano, nós também, Deus está usando como uma estrela no firmamento, na meio da escuridão, onde as pessoas podem olhar nos luz que não tem na nós, para nos guiar muitos a Cristo. Interessante demais. E não volta para Isaías capítulo 14, versículo 13, que está falando o seguinte, que está continuando a falar o seguinte: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. E não estou a dizer, mas não só Lúcifer queria trazer Cristo por terra, queria pisar na Cristo, queria trabalhar esse trono, lançar ele por terra, e queria subir por cima da estrela de Deus, que é próprio anjo, e é a própria criação que é nós, e ele queria assentar no lado de norte. Coisa que tem no lado de norte de tão interessante que Lúcifer queria sentar lá? A Bíblia está deixando saber coisa que está no lado de norte, na Salmos capítulo 48, versículo 1 e 2. Está falando o seguinte: Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio, alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Então a Bíblia está falando, mas coisa que está no lado de norte, que Lúcifer queria pôr esse trono lá, era a cidade de Deus, cidade do grande rei, que lá Lúcifer queria tomar posse daquele reino. Ali no estou se tem um rei, se tem uma cidade, quer dizer, mas tem um trono. Coisa que tem de tão importante no trono de Deus, que Lúcifer começa a se ataque lá no trono de Deus. Salmos está deixando saber coisa que estava no fundamento, ou seja, na base, na alicerce do trono de Deus. Na Salmos 97, versículo 2, a Bíblia está deixando saber o seguinte:
Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Então, ele diz, salmista de deixar saiba que a justiça e juízo é base do trono de Deus. Ou seja, fundação, alicerce do trono de Deus é justiça e juízo. O que significa justiça e juízo? No mesmo livro Salmos, capítulo 119, versículo 172. Está falando o seguinte: A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Ou seja, todo mandamento de Deus é justiça, e justiça e juízo é base do trono de Deus. Ou seja, 10 mandamentos é fundação, ou alicerce, ou base do próprio trono de Deus. Ou seja, se não conseguir ter mandamento de Deus, trono de Deus se deixa de existir. É só uma botar uma casa. Se botar esse alicerce, se botar aquele pilar de casa, aquela fundação de casa, se botar fora, aquela casa te deixa de existir. Então, Lúcifer se ataque, não só é de ter Cristo de céu, mas sim ter anjos de céu e ter próprio mandamento de Deus de seu próprio trono. Interessante que na 10 mandamentos tem um mandamento específico que diabo mais te odeia, e a Bíblia te deixando sabe qual é aquele mandamento. Se não vem em Ezequiel capítulo 20, versículo 20, a Bíblia está falando o seguinte: E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que sabeis que eu sou o Senhor, seu Deus. Ou seja, sábado de todo o mandamento que Deus faz, sábado de aquele único mandamento que nós santificando o sábado é serve como um sinal entre nós e próprio Deus. E não só que lá, se não bem na Marcos capítulo 2, versículo 27, a Bíblia reforça aquele pensamento com o seguinte: E diz-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Ou seja, Cristo, Jesus, é o próprio Senhor do sábado. Ou seja, aqui no guarda sábado, serve como um sinal entre nós e Cristo, para nos reconhecer que Cristo é o Senhor. Ou seja, Cristo foi o mesmo Senhor que cria céu e terra nos 6 dias, faz tudo coisa que tem nele, e no 7º dia ele descansa como sábado e santifica o dia do sábado. Por isso que nós o devemos guardar sábado como um sinal entre nós e Cristo. Se não bem na Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2, está falando o seguinte: Assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera. Ou seja, não estou a dizer, Deus cria tudo nos 6 dias e no 7º dia termina toda a sua obra. Assim, santifica o dia do sábado. E lá não estou a dizer, mas o Senhor do sábado, que é o próprio Cristo, ou seja, o próprio Criador, é o próprio Cristo Jesus. E Lúcifer não só queria travar Cristo do seu trono, atacava seu mandamento, especialmente o mandamento do sábado, que está mostrando mas quem que é Criador, e está servindo como um sinal entre nós e o próprio Cristo. E depois ele acusa que acontece com o diabo, de tudo aquele pensamento que tinha na sua mente, na seu coração, que podia ficar no céu. Coisa que acontece com ele depois daquele momento lá. Apocalipse está deixando saber o que acontece com Lúcifer, depois de tudo que ele luta na seu próprio eu, que seu próprio querer de ter Cristo e seu trono, de ter seu mandamento, ter seus anjos de céu. Coisa que acontece. Apocalipse 12, 7 está deixando saber o seguinte: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Hoje é algo interessante. Deixa de nós, às vezes, aqui não ouvi falar de céu, não te pensa em um lugar calmo, um lugar onde tem paz, que tem harmonia, que tem segurança e tudo coisa. Mas primeiro guerra no universo inteiro, primeiro batalha na eternidade inteira, acontece no céu. Paz de céu foi perturbado por um anjo só, por Lúcifer. E o que acontece?
quando Lúcifer batalha contra anjos de Deus, batalha contra o próprio Jesus. No versículo 12, te deixaram saber. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ou seja, Lúcifer, ou seja, Satanás foi atirado por terra, ou seja, esse lugar jamais foi achado no céu. Deus que podia deixar Lúcifer fazer o que queria no céu. Então, ele foi tirado fora do céu e ele foi lançado por terra. Então, Lúcifer hoje está na terra. E não só ele está na terra, mas sim ele e seus próprios anjos. Hebreus 2:7 deixaram sobre algo interessante. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Ou seja, Deus fazendo a nós, não como anjos, ou seja, um bocado menor do que os anjos. E explicava anteriormente que nós, por um momento, não está ser menor que o anjo, e um dia não deve ser exaltado por cima dos anjos. E quero dar no Apocalipse 3, versículo 21, que está falando o seguinte: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, se não para algo muito interessante. A razão que Lúcifer tem raiva de nós como ser humano é por causa que nós um dia não devemos sentar no trono de onde que ele sempre desejava sentar. Digo hoje em história por a razão que o diabo tem tanto ódio sobre o ser humano. Por um dia Deus também exalta o ser humano para além de anjos. E um dia não devemos sentar com Deus no seu próprio trono. Mesmo lugar que o diabo deseja sentar, um dia não está sentando nele. Mas ali está algo condicional, para modo de Bíblia está falando uma coisa, aos que vencerem. Coisa que não tem que vencer? Tem que vencer pecado na nossa vida. E a única maneira para não vencer pecado na nossa vida é se não entrega nosso coração totalmente na mão de Cristo. Para modo só Cristo pode dar vida eterna. Só Cristo pode livrar-nos de assaltos de Satanás. E incrível, Senhor, com o último verso na Bíblia. Um verso tão lindo, uma esperança que me ainda pega nele a cada momento, que lê, para hoje, mas Deus é um Deus poderoso, um Deus de misericórdia, um Deus que comporta de coisa que faz na boa vida, comporta coisa que passa nela passado, é um Deus que quando você aceita como o Salvador pessoal, ele troca boa vida e boa vida jamais está ser igual. Aquele verso diz em João capítulo 1, versículo 12. E está falando: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, Deus está fazendo ser filho, e um dia ele está fazendo shinta, assim como ser filho Cristo shinta nesse trono, um dia também, se não aceita Cristo, um dia não está shinta no trono junto com Cristo. Então a mensagem de hoje é que não entrega nosso coração a Deus e que não deixa Satanás entretendo com coisas desse mundo, especialmente mídia, riqueza desse mundo, fama, poder, tudo que é lá, para não deixar o diabo incentivando a larga a grande salvação por causa de algo temporário que está passa. Se não dá para, nenhum de nós que está nascendo com nada, e a hora que não morre também nunca está bem com nada. Por isso Deus quer falar hoje, que não deixa nossa mente, nosso pensamento, nossa emoção apega a coisa desse mundo, mas tudo que não está hoje é artificial, tudo coisa está passa. Mas Deus, sem palavras, jamais está passa. Deus é eterno e Deus quer fazer a ser eterno. Se você aceita Cristo hoje na sua vida, você vive eternamente. Mesmo que você more, que você debaixo de terra, um dia você levanta para viver eternamente em Cristo. Amém.